Olá, turma! Sejam bem-vindos, então, ao nosso curso profissional Programação de Jogos Digitais, a nossa unidade curricular Produção Audiovisual, o professor Sidney que vos fala. Estamos aqui na introdução, né, ainda do análise de projeto de jogos agora, nessa aula de hoje. Na verdade, essa aula aqui, turma, ela é de introdução de análise e desenvolvimento de projetos de uma outra disciplina que o professor dá, tá? Eu trouxe para complementar a aula de vocês, né? Então, por isso que está aqui Introdução à Análise de Projetos e Jogos Digitais, com esse tema aqui, a nossa aula número 10. Então, ela complementa aqui a questão de documentos que a gente está estudando, né? A gente está estudando GDD. Então, essa análise aqui de projetos, análise de desenvolvimento de projetos aqui, a gente vai acabar vendo nessa aula de hoje, complementando as aulas anteriores que a gente estava falando de documentos, né? Aqui a gente vai conhecer metodologias, algumas metodologias lá que a gente citou nas aulas anteriores, né? Porque a gente precisa saber que metodologia a gente usa para desenvolver os jogos, para desenvolver nossos projetos, né? Para desenvolver nosso trabalho aí de GDD, tá bom? Falando em trabalho de GDD, eu gostaria de cobrá-los de novo, que a gente tem que estar em dia com aquele trabalho lá, tá? Aquele trabalho lá vale peso de uma avaliação nossa, vai valer 100, então a gente tem que fazer as etapas certinho aí dentro da sala de aula. Lembrando também os senhores que semana que vem teremos prova, tá bom? Então se prepare aí, se programe, prepare o coração de vocês aí, tá bom? Depois a gente passa um treino de braço, tá, Sueli? Para ver quem que vai ganhar aí. A Sueli sugeriu o treino de braço, nós estamos em poucos alunos hoje, né, Sueli? Esse povo aí chove um pouquinho, fica com frio, não quer vir para aula, né? Ou tava fugindo da prova, que nem disseram aí. Mas tá tudo certo. Vamos dar continuidade aqui, né, Sueli? Só os fortes vieram, né? Só os fortes que se permanecem. Então, nessa aula aqui, turma, né? Complementando, né, Sueli? Sueli concorda com o professor, né, Sueli? Nós vamos iniciar componentes de análise de projetos de jogos digitais. Lembrando, senhores, essa aula ela veio migrada, né? A gente emprestou de uma outra disciplina que o professor tem aí com outra turma, mas vai complementar muito bem essa nossa aula aí que a gente está falando de documento, e vai falar sobre metodologias, tá? Então, vamos conhecer conceitos iniciais de análise e desenvolvimento de jogos digitais e compreender algumas metodologias, as principais, pelo menos, que a gente usa em projetos e em desenvolvimento de jogos digitais, não só em desenvolvimento de jogos digitais, mas também desenvolvimento em qualquer outro aplicativo ou software, tá ok? Bora lá então? Vamos iniciar no componente disciplinar. Nessa unidade nós vamos ver análise de projetos de jogos digitais. Todo processo produtivo requer gestão e análise de projetos antes de ser implementado. Então, para ser implementado com sucesso e atender uma melhor, né, entrega, a melhor maneira possível e a que alcance o público-alvo, nós temos que ter esses gerenciamentos aqui, gerenciamento de análise de projetos, essa gestão melhorada aqui no nosso processo. Então a gente pode entregar aí um produto melhor para o nosso usuário, para o nosso cliente final, né? E a pergunta que eu faço para vocês, mas por que o desenvolvimento de jogos é importante esse tipo de análise e projeto? Então a turma aí que estamos reduzido hoje, né? Eu gostaria que me respondesse aí por quê, mas por que o desenvolvimento de jogos é importante esse tipo de análise de processo? Quem pode me responder aí? Ainda bem que ficou só as pessoas que me respondem hoje na sala, hein? Não vou sentir falta dos outros, né? Bora lá? Então nós vamos falar de análise de projeto, análise de projetos e queremos saber o que é importante para esse tipo de análise de processo, né, Sueli? Não vou sentir falta, não falei para eles que eu não vou sentir falta deles, Sueli. Quem está na sala? O Adriano, a Sueli, o Wagner e mais quem? Eu nem entrei aqui no meu Meet para ver quem que tá. Ah, o Rian também tá? Para ter um jogo bem polido e todos os quesitos, seja um design visual ou até mesmo na temática e outras coisas. Obrigado, Rian. Quem mais? Porque no desenvolvimento de jogos é importante um tipo de análise, né, no projeto, no nosso processo.
para evitar bugs, erros, satisfazer ao público. Parabéns, exatamente, né? Principalmente para reduzir os erros, com certeza, né? Mas satisfação do usuário final, né? Do público, do consumidor, né? Então, temos que fazer análise, né? E o desenvolvimento bem correto ali para chegar num produto final bem sucedido. Quem mais? A importância da análise de projeto é que se não fizermos um planejamento adequado, a chance de o jogo ter vários erros é muito maior. Um escopo torna esse processo mais seguro. Parabéns, Adriano, exatamente isso. Obrigado pela resposta aí. Mais uma, pelo menos? Não temos muito na sala, mas são as pessoas que me respondem, né? Já fico feliz, como eu já falei. A Emily, obrigado, Emily. São importantes para atender o público e evitar erros e organizar melhor o projeto. Exatamente. Muito obrigado também pela resposta, né? Boa resposta aí de vocês. Então, sobre a importância, né, de análise de projetos em jogos digitais, vamos lá. O jogo, além de ser um software, ou seja, um programa que foi desenvolvido, também é uma forma de arte e um produto, correto? A gente já falou várias vezes isso na nossa sala, na nossa aula, que nós somos artistas, né? Nós produzimos um produto. Portanto, todo jogo precisa passar por um processo criativo, muito bem criativo e produtivo, para que o jogo fique satisfeito, né? Para que o jogador, o usuário final, o nosso cliente, fique satisfeito com o produto e seja esse produto livre de erros, de bugs e que seja bem otimizado, conforme a resposta aí, né, da grande maioria aí, livre de erros, de bugs, né, e bem otimizado. Tá bem? Parabéns aí pelas respostas, contribuíram muito aí com a resposta aqui da aula, né? Só complementou. Parabéns mesmo. Obrigado. Então, para responder de novo, vamos deixar mais, né, ativada essa nossa aula de hoje. Não sei se está frio, se está chovendo aí. Aqui está frio e chovendo. Por que devemos analisar as mecânicas dinâmicas de jogos antes mesmo de começar a implementação? Por que, turma? Me respondam lá. 2 minutinhos aí. Por que devemos analisar as mecânicas, as dinâmicas de jogos muito antes de começar a implementar? Vamos aquecer esse friozinho nosso aí, né? Nosso neurônio. Lancharam bem hoje? O que teve de lanche hoje? Olha só, hein? Tava bom, hein, Emily? Vou ter que marcar um dia para dar aula aí de novo, né? Presencial e lanchar com vocês aí. Tem que passar o cardápio antes, professor, porque tem que ir no dia bom, né? Vou sim, vou combinar aqui. A resposta da Emily foi a melhor. Ela falou que teve o que teve de comida e é para mim ir. Então, duvido quem que ganhe na resposta da Emily. Vamos ver, Adriano. Para ter uma ideia clara do que iremos fazer, pois se não sabemos o que fazer, não faremos um projeto de qualidade. O planejamento é essencial para que possamos alcançar clareza. Obrigado, Adriano. Boa resposta. Quem mais? O Rian, a Suelen.
Alguém mais produzindo uma resposta para o professor? Wagner, obrigado, Wagner. Para evitar possível bugs na movimentação, tanto dos personagens quanto de objetos de possível manuseio. Perfeito, obrigado. A Emily, para evitar erros e garantir que o jogo funcione bem e seja divertido. Isso é boa também, né, Emily? Nosso produto tem que funcionar bem, e no caso do jogo tem que ser divertido, né? Mas alguém, antes que eu passe aqui para responder? Alguém mais quer complementar aí? Qual que é a prova que vocês tiveram hoje? É de matemática? As Olimpíadas de Matemática? Foi isso, se eu não me engano? Sim, Emily. O BMEP. E vocês gostam de matemática? O professor é formado em matemática também. Prefiro dar aula de tecnologia, né? Mas gosto de matemática também. Por isso que só vocês vieram, né? Vocês, só os fera que gostam de matemática. Só tem que ter o diferencial para gostar de matemática, né? Foram bem? Vou passar a resposta aqui, tá, turma? Então, vamos responder então nossa pergunta, né? É para ter uma melhor metodologia de análise e gestão no processo criativo e produtivo, minimizando bugs, erros nas mecânicas de jogabilidade, padronizando, compatibilizando e otimizando os códigos, as builds, né, as atualizações do sistema, do jogo e o sistema. Beleza? Essa seria a resposta aí esperada pela pergunta que o professor fez no slide anterior. Ok? Quem respondeu aí em cima disso e deu uma complementada aí também está de parabéns, obrigado. Vocês são show de bola. Se toda a turma fosse assim. Outra pergunta. 2 minutinhos de novo. Vou zerar aqui o meu cronômetro. Você já comprou um aplicativo de jogo apenas pela propaganda e o jogo atendeu a sua expectativa? Né? Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês já compraram? Foi só pela propaganda que vocês acabaram sendo meio que enganados e compraram o jogo e depois se arrependeram? Ou compraram e gostaram da propaganda, compraram e gostaram do jogo? Né? Qual que foi a experiência de vocês aí? A Emily nunca comprou. Nunca comprou porque não quis, viu um aplicativo que era interessante e não quis. O Wagner também falou que nunca ocorreu. Normalmente a gente cai na cilada, né? A gente vê propaganda, entra, ou a gente quer ver o aplicativo, baixa, daí tá escrito que tem que comprar, né? Eu já cancelo já. Só se for muito, muito, muito importante ou uma coisa que eu queira, faz tempo, daí eu acabo comprando. O Adriano falou que já, mas não se arrependeu. O jogo atendeu todas as expectativas. Aí, ó, perfeito. Temos experiências ali que ninguém nunca ocorreu e uma experiência boa aqui que o Adriano falou que ele comprou e não se arrependeu porque atendeu a expectativa dele. E a ideia principal nossa, como desenvolvedor e como um analista de sistemas, né, um analista de jogos, a gente tem que entender a questão do usuário, né? Eu tenho uma aula só com User Experience, né, que é a experiência do usuário, que a gente tem que atender a demanda do usuário, a satisfação do usuário. E aqui o Adriano deu um exemplo positivo, né, de como tem que ser o nosso projeto, como que tem que ser o nosso jogo. Quando alguém encontrar o nosso jogo como o Adriano encontrou esse jogo que ele acabou de comprar, que ele acabou comprando,
essa experiência aí. Eu vi, eu gostei da propaganda, eu baixei, eu comprei e a minha expectativa foi boa, né? Essa que é a ideia aí da gente ter esse conhecimento aí de quando a gente for produzir o nosso produto, o nosso jogo. A resposta aqui é: o objetivo geral da metodologia de projetos no desenvolvimento de jogos digitais é conseguir padronizar, estruturar e organizar métodos de trabalho. Por exemplo, para que a equipe de propaganda, do designer, da programação e de toda a estrutura do jogo atenda à expectativa do usuário final. Esse é o único objetivo, né? Que nem eu usei o exemplo do Adriano aqui. O único objetivo é atender à expectativa do usuário final, né? Exatamente o que o Adriano respondeu, coube e encaixou na nossa resposta aqui agora, na nossa pergunta feita no slide anterior. Então, sim, a metodologia tem um objetivo, somente um objetivo, de atender a expectativa do nosso usuário final. Beleza, turma? E aqui vai mais algumas definições, né? Project Management de Institute. De acordo com o Project Management Institute, PMI, né? Uma metodologia é definida como um sistema de práticas, técnicas, procedimentos, regras e estratégias que auxiliam no gerenciamento de problemas. Analisar o problema, mesmo antes de desenvolver um sistema, e escolher com cuidado qual metodologia de projeto é a mais adequada para consolidar o resultado esperado é ideal. Então é ideal a gente ter essa análise, né, da situação antes mesmo de desenvolver o sistema e escolher a nossa metodologia para esse projeto, ok? Esse é o principal objetivo aí de a gente entender por que desenvolver um sistema precisa escolher primeiramente a metodologia e tomar cuidados antes dos problemas acontecerem lá no meio ou no final desse projeto, tá? Então, essa PMI, esse Project Management aqui, Institute, vai cuidar dessas questões aí de análise de projeto, nessas demandas de início e metodologia de projetos, tá? Então, a gente falando de metodologias, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre metodologias, conhecer quais são as metodologias mais usadas no mercado, por que são usadas, né? E qual que é a melhor se enquadra para nós hoje usarmos, né? E qual que é a mais atualizada do mercado. Então a gente vai se aprofundar, vai entender um pouco mais sobre isso, vai ver um pouquinho de como cada uma funciona e quando que surgiram e por que surgiram e daí para frente, tá? Aqui nós temos uma ilustração. Eu vou aumentando aqui, dando zoom, conforme a gente vai lendo aqui. Então aqui nós temos definições, né, de um projeto. Então nós temos aqui como o cliente explicou que queria o projeto. Tá aqui uma arvorezinha, né, tem ali uma corda dos dois lados e umas madeirinhas ali, né, 3 madeirinhas ali. Não sei por que o cliente explicou dessa maneira, mas ele explicou exatamente dessa maneira. E como o líder do projeto entendeu? O líder do projeto entendeu que o cliente falou para ele entendeu dessa maneira: pegue uma corda, amarre num tronquinho de uma árvore, amarre do outro lado do tronquinho de uma árvore e coloque uma madeira. Isso que foi o líder entendeu. Agora, como o analista projetou? O analista pegou a árvore, cortou ela no meio, suspendeu em dois lados as cordas e colocou a madeirinha no meio do intervalo da árvore. O analista projetou desse jeito. Como que o programador construiu? O programador pegou simplesmente a madeira com as 2 pontas da corda e amarrou no tronco da árvore. E como o consultor de negócios escreveu? A última aqui. O consultor de negócio pegou, colocou uma poltrona confortável até em cima da madeirinha, as 2 cordas no tronco, num galho. Estava mais ou menos usual, né? Mas foi o que o consultor de negócio descreveu, né? Porque ele é responsável em vender, né? Em marketing, em propaganda, né? Então ele trouxe um produto mais vendível aqui. Mas está totalmente diferente do que o cliente escreveu aqui no começo. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, diferente do que o cliente pediu aqui,
as etapas de como foram atendidas aqui e no final como que foi entregue. Lembra muito bem a nossa história lá. Não sei se vocês já brincaram disso, mas a gente, quando era mais jovem, não tinha tecnologia, brincava-se mais na rua. A gente brincava do telefone sem fio, né? E vocês já ouviram falar dessa dinâmica aí, telefone sem fio. Alguém fala uma palavra no começo da fila e até chegar no final, com certeza chega distorcida, né? É mais ou menos aqui. Essa ideia aqui. Por isso a importância, turma, de registrar, documentar certinho, passo a passo, e todas essas suas ideias de como tem que ser o andamento, de prazos, de como que tem que ser tudo certinho, para a gente aprender a entregar um produto final, né? Uma história final, como tem que ser, como foi elaborado lá no começo. Lembra o exemplo que o professor falou? A gente usou o Adriano. O Adriano tem uma ideia fantástica lá, que vai ganhar milhões. Aí ele começa a ter ideia, só que ninguém registra essa ideia. E no final, distorce a ideia do Adriano. Essa ideia não vai mais ganhar milhões de dólares, né? Nem vai vender, talvez. Né? Imagine se aquele cara que eu falei para vocês que dormiu e acordou, sonhou e acordou, escreveu e ganhou milhões de dólares com um filme, né? É o Avatar. Foi exatamente isso. Ele registrou tudo certinho e no final ele conseguiu expressar tudo o que ele precisava e rendeu dinheiro para ele, né? Aqui embaixo, uma outra analogia para a gente entender um pouco melhor. Como o projeto foi documentado? Aqui a parte de documentação, que é importante. Olha só aqui, foi documentado? Não, não foi documentado nada, gente. Tá vendo ali? Vazio. Que funcionalidades foram instaladas? Mas não foi documentado nada, professor, mas foi instalado funcionalidades. O que foi instalado? Uma árvore com uma corda. Nossa, mas não tem nada de documento. E como que sabia que tinha que instalar uma árvore e uma corda? Não sei. Olha como o cliente foi cobrado. Foi cobrado o cliente, né? Uma montanha russa com um monte de detalhes e tal. Foi cobrado bastante coisa do cliente. Mas não foi documentado. E como que estão cobrando do cliente? Como foi mantido? Olha como que foi mantido o projeto, o contrato. Uma árvore cortada, né? Só o toco. E olha o que realmente o cliente queria. Ele queria uma árvore com uma corda e um pneu. Somente isso. O cliente queria só apenas uma balança de pneu. Você entendeu a importância da documentação e a falha que tem durante o processo? Porque não foi documentado e a entrega final aqui, o cliente queria isso, mas provavelmente não foi entregue isso. Porque aqui, como foi mantido o processo, já estava aqui, ó, nada. Bem dizer, a gente vai entregar nada aqui para o cliente, ou algo que ele não queira. Correto? Então essa ilustração aí para a gente entender melhor como que funciona a questão das primeiras reuniões lá com o cliente, né? Fazer a coleta das informações do cliente, fazer as reuniões, fazer a documentação, as etapas da documentação, registrar certinho, né? Então é por isso que é importante a gente entender, né, as sequências aí, as metodologias que vão ser usadas. Por isso que a gente está trabalhando o documento GDD, né? Para a gente saber como que funciona a questão da documentação, que é muito importante. Não só saber programar, não só saber linguagem de programação, ou design, gráfico, todas essas estruturas ali que precisa, fazer parte total, a parte da equipe ali. Só que a equipe não tem esse direcionamento aí de documentação, né? O mercado exige muito essa questão de documentação, que acredito que é o mais importante aí para eles, essa questão, tá? E aí, turma? Então, trouxe para vocês um pouco da parte de desenvolvimento aí do vídeo do William aí, tá? Tá disponível no YouTube, tá aí o link para vocês, se vocês quiserem assistir de novo, tá? Só para complementar a nossa aula de hoje aí, a gente entender um pouco das etapas ali do processo de criação, tá? Normalmente é essa sequência aí que se exige, que acontece no mercado. A gente já tem vivido isso, né? Já tem apresentado isso nos documentos aí para vocês, nas aulas anteriores. Só para complementar aí, para vocês acharem que não é só o professor que está falando, né? Mas tem mais pessoas aí do ramo aí mostrando que é assim que funciona nessa sequência aí, né? Respeitando algumas metodologias que a gente vai ver agora no próximo passo aqui, tá? Algumas metodologias que existem, né? Que estão disponíveis aí no mercado. As metodologias são os passos necessários para alcançar um objetivo, correto?
Se desejo criar um jogo digital com determinado escopo, preciso planejar etapas para cumprir esse objetivo, correto, turma? A gente já sabe disso, a gente já falou sobre escopos de projeto, a gente precisa chegar num determinado objetivo, então a gente precisa planejar. Para isso, nesse sentido, as metodologias de desenvolvimento são fundamentais, correto? Elas fornecem os caminhos, os passos necessários para que ajude a gente a ser conduzido nesse processo de forma bem organizada e que nós tenhamos ali diminuição dos nossos problemas, tenhamos boa comunicação nesse processo, evitando também retrabalhos e agilizar na produção, que a gente consiga chegar até o final desse projeto, né? Correto? Então é necessário, para que produza esse jogo ou produto final, que a gente apresente qualidade e que a gente leve em consideração alguns aspectos, como tempo, custo, escopo, e tudo isso tem que ser calculado, avaliando também as estimativas de risco também, tá ok? Então a gente tem que avaliar principalmente tempo e o custo desse projeto, tá? Lembrando que tempo e custo, para mim, no meu ponto de vista, são basicamente as mesmas coisas, né? Que lembra da palavra que a gente fala, né? Tempo é dinheiro, né? Então, é mais ou menos isso. E ao longo do tempo houve diversas soluções das metodologias de desenvolvimento de jogos digitais, né? Nas áreas de tecnologia e design. Então, por isso, a gente tem aí algumas metodologias que a gente vai trazer hoje. Existem algumas outras no mercado também, mas algumas que eu acredito aí, das diversas que existem aí, as que são mais importantes para nós aí, tá? Aqui do lado aqui tem uma fonte desse artigo que foi tirado, né? O artigo Fábrica de Jogos, e a imagem que está ali é da abordagem ágil, né? Então a metodologia ágil a gente conhece, está no mercado e é a que a gente mais usa, né? Eu recomendaria para vocês a gente trabalhar em cima dessa metodologia aí, porque o processo dela é bem conhecido no mercado e bem fácil aí para a gente desenvolver e organizar o nosso trabalho. Então fica a dica aí, tá? Vamos falar sobre ela, você vai entender sobre essa metodologia. Tipos de metodologias que a gente pode usar no desenvolvimento de jogos, não só em desenvolvimento de jogos, né? Qualquer desenvolvimento de qualquer aí, demanda de produto que seja dentro da área de programação. O mais famoso e o principal e o que tudo deu origem aqui é o cascata, o waterfall. Alguém aí já ouviu falar dessa metodologia, cascata, o waterfall? Quem na sala, por favor? Não foi eu que dei, né? Falar que eu que dei, daí eu tenho que parar a aula aqui. Tô dando de novo a aula. Me diga aí qual que foi a experiência, o que vocês me contam, o que vocês dizem da metodologia, para que vocês usaram, em que cenário que vocês aprenderam e usaram. Vocês tiveram aula de análise de projetos? Sim? Vocês lembram das metodologias que vocês aprenderam? Quais são as metodologias que vocês viram? Me digam lá. Vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar conforme o professor vai falando aqui, né? Talvez. Não lembra muito, né, Adriano? É exatamente isso. É que a gente fica muito tempo sem trabalhar, sem exercitar, a gente acaba esquecendo. O professor é assim também, eu acho que todo mundo é assim. É normal, né? É humano isso, né? A gente não. Nosso cérebro ele guarda informações que ele não acha que é tão importante no momento. E depois a gente retoma isso, ele vai lembrando, né? Não tem problema nenhum, tá? Só queria saber se isso era muito recente para vocês, ou se vocês já tivessem essa abordagem antes, ou se eu mesmo, né, acabei abordando isso e acabei esquecendo, né? Então é importante ver tudo isso, tá? Mas na linha de raciocínio aí que eu estou ouvindo de vocês, eu tenho que retomar de novo esse conteúdo, até porque esse conteúdo é importante para nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Cascata ou waterfall, depende do tipo que você queira falar, né? Essa abordagem chamada de cascata, também conhecida como waterfall, é uma metodologia bem popular. Ela é popular, né, na parte de desenvolvimento de sistemas.
a gente está trazendo também para a parte de desenvolvimento de jogos. Ela possui uma estrutura bastante rígida, né, em questão das outras metodologias, porque ela pula de etapa em etapa, né, e ela depende da etapa anterior. Então ela não tem o costume, como as outras metodologias, de ficar retrocedendo uma etapa, perguntando um requisito de uma outra etapa para ela progredir. Não, ela vai só termina uma etapa, ela já passa para outra. Termina uma etapa, ela passa para outra, né? E ela é dividida em 5 etapas. Por isso que a gente chama de cascata, porque ela lembra uma cachoeira, né? Uma água descendo, né? Então ela só desce. Ela saiu de uma tarefa, ela passa para outra e assim por diante. Ela não volta às etapas, né? Então por isso que ela é chamada de cascata. Vou pegar minha caneta aqui. Então aqui, nós temos aqui requisitos, né? Tá pequenininho aqui em cima, não vai aparecer. Então, requisitos. Terminamos a etapa de requisito, ela passa para projetos. Terminou a etapa de projetos, ela passa para implementação. Passou a etapa de implementação, ela vem para verificação. Terminou a verificação, ela vem para a manutenção. Então, são essas 5 etapas aqui. Requisitos, projetos, implementação, validação e manutenção, tá? Então ela faz só efeito da cascata de água, ó. Desce, desce, desce. Ela não volta. Você não vai ver essa metodologia voltando aqui. Tá na manutenção, vou voltar para verificação. Não volta. Tá na verificação, voltando para implementação. Não volta. Ela não volta. Não existe essas etapas, essa permissão aqui, dentro dessa metodologia, tá? Então, concepção, pré-produção, requisitos, pós-produção e pós-implementação, né? Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês verem que essa imagem aqui tá terrível, né? Então, requisitos, dentro de requisitos nós temos ali a concepção, projetos, dentro de projetos nós temos a pré-produção, implementação nós temos requisitos, verificação pós-produção, manutenção pós-lançamento, tá? Então essa metodologia ela trabalha assim, tá? Essa é a fonte aí de ACH Game Lost, metodologia de desenvolvimento de jogos, introdução de game design, tá? Então essa metodologia aqui é a Waterfall. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Era isso que vocês lembravam sobre a metodologia? Foi explicado a altura para vocês de novo? Como que tá? Tudo certo, Adriano? Com certeza a explicação outra foi melhor, né? Não foi igual a minha, assim. Tranquilo, Emily? Beleza. Só não sei como que a restante da turma vai fazer com essa falta aí. Mas apesar que eu vou mandar o vídeo para eles, se tiverem interesse, eles assistam o vídeo depois. Outra metodologia que a gente tem é a evolutiva. A mesma pergunta eu vou fazer para vocês. Vocês viram a metodologia evolutiva? Lembram dela? Consegue me responder aí rapidinho? Acho que sim, Emily. Só a Emily que respondeu que acho que sim. Quem mais? Sim, 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 sim. Tá bom. Bora lá então continuar. Então a evolutiva, né, ela incorpora ali elementos de prototipagem, de design interativo. Porém ainda careça de algumas atenções, né, adequadas às situações de riscos, tá ok? Durante o melhoramento desse projeto. No entanto, pode ser implementada com base para modelo espiral que discutiremos a seguir. Então ela é usada
para implementar, né, o próximo modelo Aspiral que a gente vai falar agora. Vocês conhecem o modelo Aspiral aí? Quem conhece me diz um sim aí também. Então ela é usada para melhoramento do projeto, né, situação de risco, adequada para a situação de risco, mas ela carece de algumas atenções. Então ela não é muito usada porque ela requer essas atenções e ela é usada como base para o modelo Aspiral, tá? Então aí não tem muito o que falar desse modelo, mas vamos lá na interação aqui do desenho. Então nós temos o início do nossa metodologia, nosso projeto aqui, o design, daí a gente tem o protótipo, a gente faz o protótipo, daí a gente tem o teste, daí a gente vai para a avaliação. Se tiver tudo ok aqui, ela vem para o fim. Se não tiver, ela vai para... Desculpa, não vai para o fim agora. Nada de fim agora. Fim é depois. Depois da avaliação, ela vai para a implementação. Depois para o teste de qualidade aqui. Ela tem um novo teste. Aí ela vai para a avaliação. Aí ela vem para a avaliação. Se tiver tudo certo com ela, ela vem para o fim. Se não tiver, vamos dizer que não está tudo certo. Então ela volta para o design de novo e faz todo o ciclo novamente de novo até chegar no fim. Tá? Então é essa metodologia aí, interação com prototipagem, né? Então ela usa o protótipo para fazer esses ciclos aqui. Ok? Essa é uma metodologia. Fonte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, prototipagem de game design. Correto, turma? Bora lá então, como ela serve de base, né? Então ela serve de base, a evolutiva serve de base para a Aspiral, tá? As outras metodologias também, como o Waterfall, também serve de base para algumas outras metodologias. Então vamos falar de Aspiral. Aspiral aí, todo mundo lembra também sobre o que é, sobre o que trata? Bora lá então. Aspiral, essa metodologia resgata boas práticas das metodologias anteriores, né? Como eu falei aqui para vocês. Então ela resgata aqui metodologias anteriores e traz um planejamento longo prazo de forma gradual, né? Então organizando as etapas e dando ênfase à gestão de risco. Ela é uma alternativa às metodologias mais tradicionais de desenvolvimento, integrando técnicas de abordagem mencionadas anteriormente, tá? Então essa é a fonte desse artigo aqui, Fábrica de Jogos. Então ela tem aqui o modelo Aspiral, né? Ela vai... A forma evolutiva dela é dessa maneira aqui, caracolzinho em forma de espiral, até chegar no processo final, né? As etapas que seguem aqui, né? Nós temos aqui, deixa eu apagar aqui esse negócio, que senão vai ficar... Deixa eu apagar tudo isso. Fica mais fácil. Então nós temos aqui o início dela, coleta de requisitos, planejamento. Depois a gente vai aqui, análise de risco baseado nos requisitos. Depois a gente vem de protótipo do software. Depois a gente vem avaliação do cliente, planejamento baseado nos comentários do cliente. Daí a gente vai análise de risco baseada na reação do cliente, protótipo de nível seguinte, mais uma avaliação do cliente, mais um planejamento de base nos comentários do cliente. Daí a gente vai indo para as etapas final já, né? Sistema construído pela engenharia. Aí vem a análise de novo da avaliação do cliente, vem planejamento baseado nos comentários do cliente. E daí, final, né? Fase concluída do sistema entregue aqui, decisão
de prosseguir com o projeto. Tá? Então ela segue toda essa etapa de caracol aqui, seguindo todas as etapas que eu falei para vocês aí. Então ela vem aqui desde o começo e vai seguindo todas as etapas. Essa etapa aqui, ó, avaliação do cliente, ela está na primeira linha, na primeira linha, segunda linha, terceira linha. E planejamento baseado nos comentários do cliente também. Está na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Então, durante todo o processo do caracol aqui, da espiral, ela acaba pegando essas duas aqui. Tá ok? Tudo certo? E metodologia ágeis. Sobre as metodologias ágeis, quem aí teve aula, quem aí lembra, quem aí conhece, quem aí sabe que o professor vai falar agora, dá um ok aí, dá um oi aí, dá um joinha. Quem lembra mais ou menos, quem não lembra nada. Hein, turma? Lembra não? Metodologia ágil está chegando mais perto do que a gente quer trabalhar e mais recente. E é o melhor aí que a gente tem a oferecer para o nosso desenvolvimento aí, tá? Dentro dessa metodologia nós temos as frameworks, que eu vou apresentar logo na sequência, que são ferramentas de trabalhos, né? Que a gente vai usar dentro dessa metodologia ágil. Essa metodologia aqui, turma, então é conhecida também como metodologia ágil, né? Ou Agile. Realizada várias rodadas de desenvolvimento, colhendo feedbacks, implementando melhorias. Então eu gosto dela pra caramba, o mercado também, ela é a queridinha do mercado. Então ela colhe feedbacks, implementando melhorias a cada etapa do nosso projeto. Ela foi lançada em 2001 e teve um manifesto ágil, né? Então graças ao manifesto ágil lá, o Agile Software Development teve esse lançamento aí dessa metodologia, através desse manifesto em 2001. Tá? Metodologia seguinte. Olha como que ela funciona ali. Então nós temos o planejamento aqui, no começo. Temos a parte do design, né? Desenvolvimento. Teste. Deploy. Revisão. Depois a gente vai para o lançamento. Então ela faz esse ciclo aqui. Lançamento final. Tá ok? Bora lá continuar então. Dentro dessa metodologia, nós temos algumas ferramentas de trabalho, né? As famosas frameworks. Uma das ferramentas de trabalho, turma, é a Scrum, tá? Então a Scrum é uma framework da Agile, é a mais popular em uso no momento no mercado, né? Enquanto nós estamos falando aqui, até metade, né, desse ano, até o final do ano, pode ser que já tenha alguma outra metodologia. Acredito que não. Então, mas a mais popular no mercado no momento é a Agile, é a Scrum, tá? Essa framework aqui. O método busca desenvolver um produto de forma eficaz e eficiente, dividindo suas execuções em releases, que por sua vez são executadas de ordem de prioridade em um projeto determinado chamado sprint. Tá? Então aqui nós temos as releases, que são as atualizações. E aqui nós temos sprint, né? São duas palavras que, se vocês não conhecem a metodologia ágil e nem as frameworks, a Scrum, vocês nunca ouviram falar dessa linguagem, né? Talvez por ser em inglês, talvez viram em algum lugar, mas dentro dessa metodologia acredito que não. Então vamos falar muito sobre release, muito sobre sprint, né? Sprint nada mais, nada menos é que
uma janela de tempo ali, né? Uma time box, né? Que assim podemos falar assim, tempo de duração de alguma atividade dentro de uma Scrum. Quanto tempo dura isso, professor? Normalmente a metodologia costuma nos dar de 1 a 4 semanas. Pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas a metodologia dá de 1 a 4 semanas, então tem sprint que vai durar 1 semana, que são as tarefas que precisam ser realizadas, 2 semanas, 3 semanas e no máximo que a gente gosta de usar, aí o mercado usa 4 semanas a duração de uma sprint, tá? Não é recomendado que ela dure mais tempo do que isso, tá? Fora isso, depois tem que ser revisto com Scrum Master ou PO do teu projeto para decidir qual a melhor metodologia para usar nessas questões. Mas a princípio, de 1 a 4 semanas é uma time box, aí é uma estratégia de janela de tempo de uma realização de uma atividade dentro da Scrum, tá? Então, 1 a 4 semanas. Correto? Então vamos analisar um pouco melhor aquela imagem ali. Vamos pedir para deixar maior ali, tirar a minha imagem. Tá, eu acho que já ficou melhor assim. Então nós temos aqui algumas nomenclaturas diferentes dentro da Scrum, que a gente vai acabar falando depois, eu vou trazer para vocês bem certinho. Nós temos o PO, que é o Product Owner. Nós temos o time Scrum, que aqui nós chamamos de time, né? A equipe, vocês costumam ser chamados de equipe, né? Dentro da Scrum a gente chama de time da Scrum, né? Então nós temos esses nomes diferentes aqui. Nós temos o Scrum Master. O Scrum Master ele é responsável para que essas sprints aqui, essas atividades ocorram, né? Ele não é gerente, não é chefe, não é nada, porque dentro da metodologia Scrum do time Scrum a gente não tem chefe, a gente não tem gerente, a gente não tem nada, mas tem os responsáveis pelas questões do projeto, né? O Product Owner ele é o dono do produto, né? Por isso que assim fala. Ele é os stakeholders, né? Os stakeworks. São responsáveis ali, que estão o dono do produto, o cliente, o gestor, o gerente, o dono da empresa, essas questões aí. Então, o Product Owner está dentro do time Scrum aí, e mais o Scrum Master, que são essas figuras aí que a gente vai encontrar dentro da Scrum, da metodologia, da framework Scrum. E a sprint aqui, ó, no cantinho aqui, está aqui, 4 semanas, né? Então nós temos ali sprint de 1 a 4 semanas. Normalmente ocorre esse período aí dentro de uma janela, de uma time box, tá? Fora isso, nós temos aí Daily Scrum. Daily Scrum é uma outra linguagem que a gente encontra, né? Dentro dessa metodologia, dessa framework, a Daily Scrum. Aqui tem reuniões diárias de 15 minutos. Então, todos os dias nós temos reuniões referente ao nosso projeto. E dentro dessas reuniões a gente pergunta sempre essas perguntas aqui. O que foi feito? O que será feito? Quais são os empecilhos e dificuldades? Então, todas as reuniões, 15 minutos, a gente faz isso, pergunta isso e bola para frente. A gente não discute muita coisa nessa reunião, né? A gente passa as informações que precisam ser tratadas para as pessoas responsáveis, para cada equipe de desenvolvimento ali que está responsável por uma atividade, por uma sprint, e por uma outra reunião a gente vê as questões de resoluções dessas questões. As daily Scrum são diárias, né? 15 minutos diários. Todos os dias nós temos reuniões aí para decidir como que está o desenvolvimento as atividades, das nossas sprints, tá? Temos dentro da Scrum Sprint Review e Sprint Retrospective, né? Retrospectiva da Sprint. Temos também Backlog, Test Done, Produto Backlog, Sprint Backlog, Sprint Planning, né? Que é o planejamento da Sprint. E nós temos o Produto Backlog, né? Que é o produto. O que tem que ser entregue. Tá? Dentro disso aí, turma, então, a gente passeia assim dentro, né?
Produto backlog. Fazemos planejamento da nossa sprint, de quanto tempo vai durar cada sprint e quantas sprints vão ter. As sprints backlog são os produtos. Reuniões diárias aqui, né? Olha como que ela segue, né? E depois ela vai voltando. Então ela vai fazendo esse ciclo, vai toda semana, durante todo o dia, ela vai fazendo esse ciclo, vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando pelas mesmas coisas. Passa nas atividades, atividade concluída. Passa para outra, atividade concluída. Próximo para a próxima. Teste do produto, volta de novo. Até a gente entregar todas as atividades completas ali, final do trabalho. Tá? Então essa metodologia trabalha nessa sequência, nesse estilo aqui. É o ideal, é o mais importante, é o que o mercado mais usa e é o que a gente gostaria que vocês aprendessem a usar também. É o que vocês vão se deparar no mercado de trabalho aí. Tá? Então é interessante a gente aprender mais detalhes sobre metodologia ágil e usando a framework Scrum. Alguma pergunta, alguma dúvida? É muita informação, né? É muita informação, turma, porque a gente tem um trimestre inteiro para explicar para a turma sobre a metodologia ágil e sobre as frameworks Scrum, né? Para mim explicar para vocês aqui em uma aula só, em 2 aulas é hardware, né? É difícil. Vamos lá então. Existem outras metodologias? Sim, existem outras metodologias, ferramentas, frameworks para desenvolvimento de jogos digitais. Mas os exemplos listados, que a gente acabou de falar, nos servem como base para entendermos os conceitos principais, né? Os princípios de organização do processo produtivo e criativo dentro do desenvolvimento de um software. Pode-se utilizar apenas uma na íntegra? Sim, mas normalmente unirá, né, técnicas de uma com a outra para o seu desenvolvimento. Então, assim, professor, vamos usar só uma? Pode usar só uma, mas aqui nós estamos dizendo para você que provavelmente você vai unir técnicas de uma com a outra, né? Usar waterfall, técnica do waterfall, do espiral, da evolutiva, né? Das metodologias ágeis. Vamos misturar, vamos usar as frameworks, vamos usar a Scrum. Qual a outra ferramenta que nós vamos poder usar? E vai misturando ali, né? Então você vai aprender como utilizar a melhor maneira possível. Afinal, cada grupo de produtores ou desenvolvedores são únicos e uma metodologia pode não representar a realidade daquela equipe, daquele grupo, né? Ou o perfil daquelas pessoas, ou a filosofia das mesmas, seja da empresa, seja de qualquer lugar onde você estiver. Então, por isso que nós temos que estudar várias, entender os princípios, né? Para a gente poder adequar ali o melhor para o nosso projeto, tá ok? Foi com essa intenção que eu quis trazer para vocês essas ferramentas, essas metodologias, para vocês entenderem para que caminho a gente deve ir, de qual sequência a gente deve seguir ali, usando algumas ferramentas já que estão disponíveis no mercado e as que o mercado mais usa, né, atualmente, tá? Então, nessa ideia aí que eu quis trazer para vocês essas questões, né? Aqui nós temos aqui uma outra figura aqui que tem a Scrum ocorrendo aqui, né? Já passou a imagem, deixa eu voltar aqui. Então aqui nós temos uma outra imagem representando aqui. Aqui, ó, Product Owner aqui, né, o dono do produto. Entrada dos executivos, time, clientes, usuários. Lembra que eu falei para você? O Product Owner aqui, ou PO, né, você vai vir falar muito PO, representa essas pessoas aqui, dentro do processo. Né? História do usuário ou casos de uso é um produto. Esse produto a gente chama de backlog do produto. Né? Essa sequência de informações aqui é a história do usuário. As reuniões de planejamento ali nós chamamos de, né, sprint plano e sprint, né? Planejamento da sprint. Daí depois nós temos aí o time, temos as tarefas são o backlog do sprint. Depois nós temos ali a sprint ocorrendo ali, ó, de 1 a 4 semanas, que são as atividades que precisam ser concluídas. Tá? O que mais que a gente tem ali? Scrum Master, que está gerenciando essas sprints. Nós temos a revisão do sprint, nós temos o trabalho pronto e nós temos a retrospectiva do sprint.
que é rever todo, né? Rever todo o processo antes de entregar o produto. Então aqui nós temos uma imagem aqui representando ali tudo o que a gente falou da Scrum, da ferramenta Scrum, tá? Sprint Planning, ali que eu falei, né? Planejamento da sprint, tá? Então é isso. Então, para a gente lembrar e não esquecer, não pode esquecer, hein, turma? Análise e desenvolvimento de jogos digitais consiste em detalhar, identificar e documentar os processos produtivos e criativos. Então, o analista de desenvolvimento ele tem essa atribuição, né? Como essa aula é de analista, né, de análise, a gente trouxe só para complementar a nossa aula, mas cabe você entender isso, que é importante isso, a gente identificar, detalhar, documentar todo o nosso processo criativo, né, do nosso jogo, do nosso aplicativo. Seja qual for o desenvolvimento que você for fazer, é importante a gente detalhar, identificar e documentar esse processo, desde o início. Existem muitas metodologias para escolher, cada uma com seu próprio conjunto de regras, princípios e processos práticos, né? A gente já falou sobre isso, apresentei algumas metodologias, existem muitas outras no mercado ainda. Essas são as principais. E você que vai decidir e vai escolher qual metodologia atende ao teu princípio ali, ao teu processo de boas práticas ali no teu projeto, tá? Scrum, ela é composta por compromisso, coragem, foco, abertura e respeito. Modelo em cascata é um processo de desenvolvimento sequencial. Metodologia ágil usa ciclos de desenvolvimentos curtos, né? Então, guarde essa informação aqui, é importante lembrar mesmo, para a gente poder, talvez, essas questões aqui tenha a ver com a nossa prova de semana que vem, tá? Então, Scrum Master fala sobre ágil, fala sobre cascata aqui, tudo resumindo aqui nesse vale lembrar aqui para vocês. Tá ok? E o importante que a gente viu nessa aula de hoje, a gente vai continuar ainda, temos mais ainda 20 minutos aí, se eu não me engano. 20 ou 15 minutos, tá? Mas a gente vai ter ainda mais conteúdo para vocês, tem umas atividades ainda para fazer. Mas só para terminar esse conteúdo aqui de análise de projeto, a gente viu conceitos iniciais importantes da análise e desenvolvimento de jogos. A gente compreendeu algumas das principais metodologias e ferramentas de projetos no desenvolvimento de jogos digitais. E como as metodologias clássicas e as metodologias ágeis, né, como que elas funcionam dentro do nosso conceito de formação aqui de ideias principais para o desenvolvimento de um projeto. Ok? Então, vamos continuar contando história, né, por dentro da mente do game design. Só que antes disso, eu queria ver com vocês a questão do nosso GDD lá. Como que tá, se vocês fizeram essa atividade aqui, que é organograma e fluxograma. Me respondam lá. Vocês fizeram a primeira etapa. A primeira etapa era fazer, vou ler aqui. Na verdade, não vou ler não, vou colocar ali no... Isso tem que fazer a etapa 2 agora. Deixa eu só abrir aqui. Então, a etapa 2 é isso aqui, que vocês estão vendo aqui agora. E daí tem a etapa 1. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Então, tá lá. Vou mostrar para vocês aí agora. Então, aqui, nossa segunda aula. Tivemos uma primeira e depois da segunda aula falando sobre documentos. A gente teve esse etapa 1, que é todo isso aqui, ó. Nessa etapa, você deve definir título, nome do projeto, afinidade, concepção inicial, gênero, subgênero, módulos, estilo, elementos, jogos, plataforma de público-alvo, faixa etária, classificação. Também é necessário criar em breve história para o universo do seu jogo. Cite ao menos um jogo de referência. Isso aqui a grande maioria acho que fez aí. Alguns fizeram top, outros fizeram não tão top assim. Preferia que melhorasse, porque é um trabalho final depois. E a etapa 2, que é essa aqui, fazer o organograma e o fluxograma. Mas não fizeram, eu não tenho organograma de vocês lá. E daí nós vamos
na etapa 3, né? Que eu acho que é agora. Deixa eu ver qual etapa que é essa aqui. Que é a premissa que eu vou entrar hoje com vocês. Então, nós estamos na etapa 2. É isso, Sueli? Eu não lembro de ter terceira etapa, Sueli. Acho que só duas. E a terceira que a gente vai entrar agora. Mas não foi feito nada. Quer dizer, foi feita a primeira só. Então, a primeira etapa tem 13 entregues, beleza. Só aqui dentro, deixa eu ver. É, só tem a primeira etapa. Vocês só fizeram a primeira etapa, turma. Então, se cuidar com isso, vocês pegam, é o mesmo documento, vocês acrescentam só essa etapa. Todos os outros, é tudo o mesmo documento, só acrescenta a etapa. Então, nós estamos na primeira etapa, fizeram. Daí vão acrescentar agora, pegar o documento, copiar ele de novo e colocar a terceira etapa. A terceira etapa tem que ter ali organograma e fluxograma com setores do trabalho e suas respectivas tarefas. Então é isso que tem que ser feito. Tá bom? Me entenderam ou não me entenderam? Mas a gente pega isso. Sabe por quê? Agora vai entrar outro conteúdo aqui. Daí a gente vai ter a próxima tarefa, que é a próxima etapa, que é a etapa 3 daí, Sueli. Daí tem 3 coisas já, né? 2 coisas para fazer que vocês não fizeram daí. Mas eu vou dar continuidade aqui. Segundo a professora Nicole, é para dar continuidade. Depois a gente vê um tempinho aí para vocês fazer essa atividade aí. É que se eu deixar passar muito também, você se perde, né? Vocês não sabem mais qual que é o conceito aqui de organograma e fluxograma dos setores. Tá. Então é isso, turma. Vocês estão me devendo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Não vai dar tempo da gente ver também toda essa aula, porque a gente tem 5 minutos aí, né, professora Nicole? 5 minutos, tá? Então, a gente vai ver aqui agora sobre premissas, enredos, elementos narrativos para contar uma história, né? 10, velho. Tá. Elaborar mais etapas do GDD Game Design, tá? Então, a gente tem mais uma etapa aqui do GDD Game Design, tá? Então, a gente tem etapa 1, que foi concluída lá, que vocês fizeram. Aí tá beleza, vocês não estão me devendo. Etapa 2, vocês não me fizeram, não estão me devendo. E etapa número 3, que é a etapa de hoje, tá? Então vai acumular. Daí na próxima aula já tem a etapa 4, né? Então vai ficando muita coisa para trás aí, daí a gente tem que terminar esse trabalho aí, tá? E vocês vão dar conta, eu acredito, eu sei que sim. Acredito que sim. Eu confio em vocês que vocês vão dar conta, tá? Lembrando que esse é um trabalho que vai valer, né, nota de avaliação lá, vai valer 100. Temos mais uma avaliação semana que vem, tem prova semana que vem. Tá bom? Então, continuando nesse conteúdo aqui de game design, nesse maravilhoso mundo do game design, vamos contar história, né? O que nós vamos contar? Quem gostaria aí de compartilhar uma história, seja real ou fictícia, sobre um game que você gosta muito, uma rodada de jogos
com amigos que virou um super resenha, ou um campeonato de jogos que você planejava participar e acabou dando tudo errado, ou até mesmo sobre um evento que trouxeram até aqui para estudar jogos digitais e tornou um futuro profissional na área, né? Como que você chegou aqui nessa questão de querer ser programador, ser desenvolvedor de jogos digitais, essas questões aí, né? Conte uma história aí, diga, professor. Nós vamos estudar sobre como contar história hoje. E eu queria escutar um pouco de você aí, né? Alguma história diferente aí que você queira compartilhar comigo aí. Vamos lá? Então contar uma história aí fictícia ou real pra mim, que você jogou algum jogo, ou teve alguma experiência com o jogo, né? Alguma resenha de campeonato, de histórias aí, algo que vocês planejaram e não deu muito certo, deu errado, ficou engraçado, né? Ou alguma coisa que fez você vir estudar, escolher jogos digitais aí pra ser jogos digitais não, né? Audiovisual, pra ser tua disciplina, pra ser teu carro-chefe aí dentro de jogos digitais, né? Que está dentro de jogos digitais. Qual que é a história aí que você pode compartilhar com o professor aí? Vamos lá? Bora, 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 bora. Não chegou nessa parte de querer. É, Sueli, não entendi. Ah, entendi. Agora entendi. Você não teve nenhuma experiência aí de jogo, de campeonato, né, de como que você chegou aqui, né? Decidi, professor, ter essa disciplina de programação de jogos, né? Atuar numa equipe de desenvolvedor, desenvolver jogos, né? Essas histórias são importantes. Alguém que joga aí e teve alguma experiência engraçada aí com a equipe, né? Nada, ninguém? Só a Sueli que compartilhou com o professor aí. O João joga bastante. Existem umas histórias engraçadas aí, né? Sempre tem. Na outra turma, não consegue lembrar de nada, Adriano. Nenhuma história inventada aí, fictícia, ou alguém de alguém. A gente sempre conta, né? Ah, porque um amigo meu, né? A gente tem vergonha de falar que é a gente. A gente fala assim, não, porque um amigo meu aconteceu isso, 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 isso. Na verdade, quem fala isso normalmente é com ele, né? Ele tem vergonha de falar que é ele. Mas tá bom então, turma. Vocês não estão a fim de contar a história hoje. A gente vai acabar voltando aí com esse conteúdo aí na próxima aula que vem. Porque eu acredito que já vou encerrar aqui, porque a gente tem que encerrar para outra turma entrar, tá? Então não vou nem me aprofundar muito aí nessa questão de contar histórias hoje aí. Mas na próxima aula a gente se encontra, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor nesse mundo fantástico aí do game design aí, né? Entender essa questão do audiovisual dentro do, do game, da programação de jogos, ok? Tranquilo? Tudo certo então, turma. Até a próxima. Aquele abraço. A gente se encontra então.